Aí, compartilhando a tela novamente. Como eu estava falando com você mais cedo, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não sabem fazer a venda e confundem os termos, venda, marketing. E aí você tem uma estratégia de venda onde você acabou de fazer uma formação, você pega R$ 5.000, investe em publicidade, propaganda, marketing, campanha de Facebook, contrata um cara muito bom para fazer, você vende. Fatura, você investiu 5.000, vamos dizer que você fature aí 50.000. Mas qual foi a qualidade da sua entrega? Aquela galera que fez, aquele que contratou você, talvez não ele vai ter, no caso de um processo de coaching, eu sei que vai ter transformação. Por mais simples que seja, isso é fato. É indiscutível. Né? Mas em algumas outras áreas, talvez não. Recentemente, eu contratei um advogado que eu digo, vale-me Deus, Nossa Senhora, não faço mais não. Entendi. De como as coisas aconteceram. Não foi nem por propaganda, foi por relacionamento, indicação. E, sério, você faz investimento e às vezes é investimento incorreto. Sim. Existem várias formas de você criar uma estratégia. Existem várias formas de você oferecer um produto ou serviço. Marketing é uma. Só que todas as estratégias de marketing, né, têm um passo a passo. E aí, no final, você precisa criar o seu plano de ação, que é o que você vai fazer. Eu defini a minha estratégia. Então, eu vou ser bem, para como estamos aqui, você, de certa forma, você adquiriu o conteúdo de vendas junto com o material do concurso de análise comportamental. Eu vou abrir uma próxima turma, né, desse produto de vendas. Só que agora eu vou fazer diferente, eu não vou vender mais a formação completa. Eu vou criar, eu já estruturei, eu vou criar um microproduto, eu vou chamar ele de Segredo das Vendas, que é um produto de baixo custo, de R$ 98. O que ele Certo. vai ter? Ele vai ter parte do conteúdo principal. E Entendi. quem fizer, ele não vai ter esse processo de business coaching que todo mundo está tendo. Só que a entrega que vai ter lá vale os R$ 98. Sim, com certeza. E vai valer até mais, porque além do segredo das vendas, que é um módulo específico, é um módulo só. Né? Ele vai ter o módulo introdutório e vai ter os segredos. Mas aí, dentro do meu princípio, que é uma coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Você tem a questão de entrega. É entregar sempre mais daquilo que você combinou, fazer mais do que combinado. Isso, muitas vezes, porra, não, mas ele não me paga para isso. Tudo bem. Mas se você pretende ter crescimento profissional, você não pode entregar somente aquilo que você é pago para fazer. Pessoa que entrega o que é paga para fazer, fica onde está. É verdade. Para que eu vou promover uma pessoa que só faz aquilo? Eu vou muito longe, não vou nem muito longe. Eu tinha um colaborador que ele chegava, era o primeiro, chegava no horário certo, saía no horário certo. Na hora que eu precisava dele para ficar um pouco mais, ele não podia ficar, porque o horário dele, tudo bem. Apareceu uma vaga de coordenação a outra unidade, porque a galera, todo mundo, quando acontecia isso, a pessoa me pedia. Eu trouxe alguns colaboradores, sentei, ó, eu estou encaminhando a você por causa disso, disso e disso. Eu deixei claro para todo mundo porque eu estava encaminhando para ele, porque toda vez que o colaborador que eu indiquei, chegava no horário, saía normalmente depois do horário, entregava mais. Quando você precisava, ele estava disposto. Quer dizer, Sim. pôr na balança. Com certeza. E assim, eu, Davi, não posso
fazer pelo outro, mas eu Sim, posso indicar os caminhos. Então, sim. é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje, tá? Ah, e dessa área de vendas e marketing, o que não falta aí é guru. O que não falta são pessoas dizendo que tem a solução mágica e que você, da noite pro dia, vai fazer 100 mil reais, vai fazer 20 mil reais, vai fazer 1 milhão. Cara, primeiro, não existe mágica. Tá? A, a estratégia, ela só é factível se você pôr em prática. E pôr em prática significa investir. E assim, a conta é muito simples. Se você quer ter um retorno de 10 mil em vendas, em retorno financeiro, você tem que investir pelo menos 1.000. Investir. Investir em marketing, investir em propaganda. Se você quer um retorno de 100 mil, você vai ter que fazer um investimento equivalente Claro. para que aquilo possa te dar um retorno. Então, não fora o investimento financeiro, você tem toda uma preparação antes. Você tem todo um tempo que você gastou para você ter esse retorno. E para mim foi muito complicado entender isso. Eu fiz o forma de lançamento, eu fiz o 8Ps, uma porrada de treinamento nessa área de vendas e de prospecção da área comercial para poder de negócio para entender. Porque acontecia, dentro do estado eu não tinha retorno financeiro. Dentro do Equivalente. estado, eu tomava conta de um projeto, eu passei 2 anos para convencer o diretor da minha unidade a convencer o secretário de saúde que a Secretaria de Saúde tinha que comprar um data center container que custava 2 milhões e 400 mil reais. Ou melhor, na verdade, 1 milhão e 400 mil reais. E que Davi não ia ganhar um centavo com isso. Mas a saúde do Estado toda ia ser beneficiada. Eu não tinha um ganho. Só que eu tinha que convencer o secretário a fazer isso. Então, eu não tinha retorno monetário. Então, para mim foi complicado eu trazer toda essa experiência de relação comercial, porque era uma relação comercial, para Sim. abordagem, né, para prática. Eu precisei, a metodologia que eu apresento hoje no treinamento em vendas é exatamente falando sobre isso. São os passos que eu precisei tomar para conseguir alcançar esses resultados de forma estratégica. Então, é isso que eu trago, é isso que a gente precisa estar trabalhando. É Sim. entender que tudo é venda, né? O que nós fazemos é venda, e a metodologia ela existe para que a gente possa entender quais são os passos e qual é o caminho. Tá? E aí, que é muito trabalho, não é fácil. Né? Mas precisamos de um método simples, tranquilo, prático, que possa ajudar. Né? E aí, a partir daí é que nós vamos entender um pouquinho. Eu acredito que, assim, você já está no treinamento em vendas, então você já conhece, já entendeu um pouquinho. Naquele grupo, mas no treinamento também, se você não tiver, você vai conhecer e eu te mando hoje, que é um e-book que eu mandei há muito tempo atrás. Eu compartilho na maioria dos grupos sempre tranquilamente, só que muitas vezes as pessoas não entendem o conteúdo que está ali. Ele lê, É de vê o que quê? está ali, Vendas? tan, 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 Ah, massa. Isso é um e-book teu? né? E, já tem um tempo aí, eu compartilhando ele nas redes sociais. Mas a questão é, explicar isso, você ler é uma coisa, compreender Me é compreender outra, é outra. aplicar é outra. Né? Então, o que nós vamos fazer hoje? Entender um pouquinho isso aqui. Então, você pode a qualquer momento interromper, perguntar.
A gente vai comentar Ok. ele para começar. E o que vai o desenrolar é a partir daquilo que a gente vivenciou. Lembrando que nós temos 3 pilares, né? 3 conceitos a serem trabalhados: mindset, mentalidade, estratégia e plano de ação. Ok. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com mentalidade e estratégia, né? Ok. O plano de ação é o que vem depois. Ok. Então, uma das coisas importantes para todo negócio é Planejamento. Sim. planejamento. Aí eu posso trazer 2 cases tranquilos. Dessa metodologia, aquela metodologia PAI, de coaching, a ferramenta PAI, ela foi fundamentada a partir de um estudo, a partir das leis de sucesso e de Napoleon Hill, ou de um estudo de Harvard, e da faculdade que trabalha em cima de PNL. Ele tem toda uma metodologia que permite com que as pessoas possam alcançar resultados práticos. Aquela ferramenta PAI, ela está fundamentada nisso. Mas tudo começa com planejamento. E aí Harvard faz a pesquisa, ela diz o seguinte: as pessoas que têm sucesso, quando elas entraram na faculdade, elas já sabiam o que queria. Mas ela não só sabia na mente, ela tinha um plano de ação escrito. Eu não sei se você conhece a história de Bruce Lee. Não. Ele, antes dele ser um astro famoso, né, de Hollywood, ele escreveu um plano de vida dele. Ele disse que, de forma resumida, assim, só, daqui a X anos, ele especificou o prazo para ele, eu terei na minha conta bancária 10 milhões de dólares, que hoje ainda é bastante dinheiro, né? Mas para um ator de Hollywood, 10 milhões na época dele era praticamente 100 milhões hoje, digamos assim, ou mais. Então ele disse: ó, eu quero ter 10 milhões de dólares e para que isso aconteça, eu serei o melhor ator possível de artes marciais. Eu entregarei o melhor de mim em todos os filmes, nos relacionamentos, em tudo. Eu procurarei fazer sempre o melhor. Só que ele fez isso por escrito, em uma carta que ele escreveu para ele mesmo. Então, planejamento é muito importante. Você precisa ter clareza do que você quer, ter escrito o que você quer. Você começar um negócio, Começou. começou. É exatamente porque vai dormir. É assim mesmo, toda noite. Ontem foi igualzinho. E amanhã, hoje não pode nem ficar tão tarde, porque amanhã vai para a escola. Né? Então, planejamento é muito importante. Tudo começa com ele. Né? A ideia do que você quer. Então, é preciso que você tenha em mente. Eu já começo. Só um minutinho e eu já volto. Né? É Tá. importante que você planeje como é que você vai estar daqui a... Olá, Carol, tudo bem? Oi, tudo bem? E Eita, aí, nem vi que tu entrou. Tudo bem, Hector? tudo bem, graças a Deus. Que Entrei um pouco bom atrasado, já tinha você. começado, aí estava com uns 30 minutos mais. E aí, começo da aula foi show? Como é que foi? Ele começou certinho na hora? Oi. A gente esperou uns 5, 7 minutos. Mas assim, só para te poder ter uma ideia, para te poder já se alinhar com a gente, ele começou falando de que você precisa estar disponível para poder investir na empresa Você S.A. Então, Você S.A. ou é você mesmo enquanto pessoa, enquanto profissional, ou tua empresa, ou a empresa que você atua. Daí você realmente precisa estar disposto, então ele fez essa pergunta, se você realmente queria investir nessa empresa, e que para começar a gente precisaria desenvolver 3 conceitos, que é mentalidade, que é a tua forma de pensar, né? Você precisa pensar no ano, faturamento anual, considerando que esse mês não foi bom, mas mês que vem vai compensar. Então, inicialmente você precisa
mudar a tua forma de pensar, montar um planejamento anual e verificar os impactos, de repente, de um investimento que tu queira comprar um carro, alguma coisa do tipo, em cima do teu faturamento anual e daí poder avaliar e tudo mais. Outro conceito é a estratégia, que é o que você vai fazer, o que você precisa fazer, quais meios você vai utilizar. E, por último, o plano de ação. Ele falou que não tem gurus, né? Então tem muita gente por aí oferecendo questões milagrosas. E depois que a gente precisa ter um planejamento escrito do que quer. Aí ele parou aí. Olha eu aqui de volta. Oi, Davi. Desculpa eu tô Oi, Hector. Tranquilo. Tinha passado mais de meia hora da aula aí, mas o horário que eu consegui chegar em casa, acabei de chegar, cara. Não, de boa. Meu neném tá aqui. Ana, você não viu. Nesse instante ela falou: venha cá, papaizinho. Papaizinho. Chantagem emocional de primeira linha. E o papai se derrete todo, né, não? Pai, é aquele negócio. Você se derrete. Mas quando você sabe que é dengue, que é manha, aí... É outra jogada, né? Eu faço cara de paisagem e segue o plano. Então, vamos à nossa diversão. Então, voltando. Planejamento é algo importantíssimo para a construção de qualquer carreira, de qualquer negócio. É importante que você saiba o que você quer. O que nós vimos no treinamento passado, né, na sessão passada, foi planejar 30 dias, 90, 60, 6 meses. Mas é importante que tenhamos a ideia de como estaremos daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Porque essa visão do que nós queremos lá na frente é o que vai nos motivar a sair do lugar que estamos hoje. Então, hoje, literalmente, uma das coisas que eu quero para mim, né, é construir uma instituição de ensino onde eu possa disseminar essa metodologia na parte de coaching educacional dentro das escolas. Porque eu sei, não é uma coisa que eu simplesmente penso e acho, apesar de acreditar também. São os estudos. Harvard já fez esse estudo, a Universidade de Yale já fez esse estudo, né? Napoleon Hill, em 1908, começou um estudo que terminou em 1927. E assim, todo mundo escreve sobre isso, fala sobre isso, mas ninguém faz nada de divulgar ao público. O coaching, ele existe hoje, a gente fica se brincando, mas assim, a origem de tudo isso está lá atrás. Então, quando eu fui estudar Dale Carnegie e Napoleon Hill, eu sei que Dale e Hill, eles foram parceiros. Quem escreveu, transformou, ajudou Hill a transformar todo o conhecimento que ele adquiriu naquelas pesquisas, naqueles 25 anos de pesquisa, foi Dale Carnegie. E com base no acompanhar Hill, ele aprendeu e se desenvolveu e construiu um negócio para ele, né? Hoje, você tem duas instituições aí gigantes, que é a Fundação Napoleon Hill e a Dale Carnegie Training. Todas nasceram praticamente na mesma época, com alguns poucos anos de diferença. Mas todos tinham uma visão de futuro. Todos dois sabiam que o planejamento era essencial. E Andrew Carnegie, que foi o Barão do Aço na época, quem financiou, de certa forma, patrocinou o Hill a fazer sua pesquisa, ele já havia dito isso a ele. Então, e todos os grandes empresários, eles sabem disso intimamente, mas eles aprenderam na prática, que é o grande problema, né, do ser humano. E o indivíduo risco? adulto. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Com base em que você está me dizendo? E muitas vezes você simplesmente não ouve, não faz e não tem resultado.
não é o método que não funciona, não foi você que não fez. Aham, claro. Se você aprende uma técnica, um método e não faz uso daquilo que você aprende, cara, não adianta. Então, planejar é o primeiro passo. Planejar é o primeiro passo para que você saiba onde você quer chegar. E a partir daí, né, você vai conhecer as estratégias que vão permitir que você faça isso. Dentro do tabuleiro de xadrez, você tem uma estratégia, né, que ela tem 9 variantes, que é o castor ou pastor, como alguns costumam chamar. É um checkmate que você dá em 3 ou 9 lances. E tudo começa ao tirar. Quando você faz o primeiro movimento com o peão, a depender do que o seu adversário faça, você tem de 3 a 9 lances para dar um checkmate. Quando a pessoa que não conhece toma o cheque, ele toma um susto, já acabou, você já ganhou, mas foi Planejamento assim, inicial que fez a diferença. inicial, ele já sabia. Eu falo com qualquer um tranquilamente. Eu fui pro clube de xadrez uma vez, eu passei 2 horas tomando surra. 2 horas tomando surra. Partida de 5 minutos, meu relógio contava 5, o do meu oponente contava 1 minuto. Porque eu pensava na estratégia que eu ia usar, enquanto eu estava pensando que eu movia, ele movia logo em sequência. Ele já sabia qual estratégia ia utilizar. Mas ele, antes de mexer a pedra, ele já previamente estudou todas as estratégias possíveis. Antes de eu ganhar a primeira partida de xadrez da pessoa que me ensinou a jogar xadrez, eu estudei 2 anos. 2 anos e um pouquinho. Todas as estratégias que eu podia. E treinava. Eu ensinei, eu morava, a rua que eu morava, eu ensinei a rua inteira a jogar xadrez. Só para ter com quem jogar. Só para ter com quem treinar. Então, o que eu quero passar para você com relação a isso? Você aprender uma técnica, você não vai, no primeiro momento, nem no segundo, nem no terceiro momento, ter o resultado que você espera. Você vai ter que colocar em prática 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aprender com a experiência qual é a melhor forma de você fazer, até que você tenha a habilidade necessária para dar o passo correto. Fazer de forma correta não é você fazer vamos aprender a metodologia toda, estudar e achar que se eu fizer isso agora, desse jeito vai ter o resultado. E as outras variantes? Você precisa conhecer todas as variantes para que, caso aconteça uma coisa, você possa fazer. Saiba qual é o próximo lance. Né? Então, você planejar é você se preparar antes. Entender o que é que vem antes e o que é que pode vir depois. E para sua carreira, uma das coisas importantíssimas é foto, imagem, sua identidade visual. E aí eu digo assim, para um profissional, qual é a foto que você põe no Facebook? Qual é a foto que você põe no Instagram? Qual é a foto do seu LinkedIn? Você está achando que quem vai te contratar não olha? Olha Com sim. certeza, sem sombra de Porque dúvida. a imagem que você passa é a imagem que está naquela foto. Dentro da metodologia que eu ensino, né, de vendas, eu digo o seguinte: no primeiro momento nós temos 4 segundos para convencer o outro que eu sou foda, né, que eu sou muito bom naquilo e que eu vou conseguir ajudar. Só que se aquela pessoa olhou a minha rede social, viu fotos minhas, viu publicidades minhas, ele já vem com, digamos assim, um preconceito, um conceito pré-concebido a meu respeito, sem me conhecer.
quando ele me vê pessoalmente, ele só vai confirmar ou não essa imagem. Ou ele confirma, ou ele vai ficar na dúvida. Será que existem duas pessoas, duas personalidades? O que está acontecendo? Ou então o cara está querendo me enganar, me passar um negócio diferente do que ele realmente é. Então, a imagem é importantíssima. É preciso que você entenda que para as redes sociais, o que você vai postar a nível de imagem que você vai passar, precisa ser uma imagem profissional. Uma foto profissional. Isso é importantíssimo. Eu vou contar um case aqui para vocês. Recente, não, deve ter aí uns 2 anos mais ou menos. Como esse é por aí. Esse e-book, ele fazia parte de um outro projeto que eu chamava de Coaching Bahia. E a gente estava montei uma equipe, éramos 13 coaches ao todo. E eu falei sobre isso aqui a esse grupo, né? O que aconteceu? Uma das pessoas, ele disse o seguinte: Davi, eu tenho um amigo que é fotógrafo. Eu tinha conversado, eu vou resumindo a história, eu tinha conversado com um fotógrafo. O cara é um dos melhores fotógrafos daqui da Bahia. Ele é especialista em vendas. É um cara, um profissional que clica marketing propaganda. Então ele sabe como fazer a foto. Ele sabe como clicar. Para que você possa vender a sua imagem. Né? E ele resumo da ópera, ele me cobrou um valor que ele não cobraria para ninguém. Ele cobrou para mim, para fazer a foto da galera. Ele conseguiu do colega dele 50%, R$50 mais barato. Todo mundo decidiu fazer a foto R$50 mais barato. Você quer saber o que aconteceu? Ficou um horror. Tiveram que fazer a foto toda de novo. O quê? Tiveram que fazer foto tudo de novo. Todos. Das meninas a maquiagem ficou horrível, porque elas fizeram maquiagem, arranjou uma maquiadora que a maquiagem era maquiagem para ir para uma festa. E o cara era fotógrafo de aniversário. Putz. Então, mas o cara tem um estúdio. Você quer que eu vá, eu vou. Mas você já sabe o que eu penso. Fui, acompanhei todo mundo. As fotos ficaram, se fosse uma foto, não uma foto publicitária, eles diziam, não, a foto tá boa. Mas não, era uma foto para venda. Ninguém gostou do resultado. Então, entenda. Um bom profissional é muito importante. A pessoa que vai clicar para você, ela precisa ser da área de imagem. Ela precisa saber o que está fazendo. Ele clica publicidade e propaganda, ele clica marketing. Se sim, show, é um cara legal para você trabalhar. Então, existem alguns macetes. Ele vai saber te dizer, essa postura é melhor. Você virado assim, dá essa imagem. Você virado desse jeito, dá outra. Com a mão assim, com o braço assim, a roupa assim, você vai transmitir isso. Eu não sou alguém que clica, eu não sou um fotógrafo. Então eu não sei o que vai sair ali. Eu preciso deixar isso na mão de alguém que saiba, de alguém que conheça. Para que ele possa fazer isso para você. E aí vai o segundo passo, a mesma coisa. É quando você vai trabalhar nas suas redes sociais. Né? Davi, mas eu não tenho empresa. A ideia é, você é uma empresa independente. Então, o seu Instagram, ele tem que ter uma cara de você profissional. Não se separa a vida pessoal da vida profissional. As redes sociais, já está dizendo, é para sociedade. Se você quer uma rede privada, crie um Instagram privado e compartilhe apenas com sua família. Aí você faz o que você quer. Mas na hora que você abre isso para o mundo, você está abrindo o mundo.
Então todo mundo vai saber quem é você através da rede social. Então é interessante que nesse momento, se você pretende abrir para o mundo, você tenha um profissional, um designer que possa criar uma capa legal para você no Facebook, uma capa legal para você no LinkedIn. Ah, eu não uso o YouTube, eu não gravo o YouTube. Não, beleza, mas se você quiser pegar vídeos e compartilhar, criar um canal para você, não tem problema. Por quê? As pessoas elas vão ver o que você compartilha. Aquilo que você compartilha é o que você apresenta de imagem ao mundo, de quem é você. E aí, esse fotógrafo específico, né, que fez isso para mim, qual é a história? Por que ele fez isso? Resumo, ele estava fechando a empresa, ele é como eu disse, um dos melhores fotógrafos aqui da Bahia, nessa área de publicidade e propaganda, e ele estava fechando o estúdio. Fechando por não conseguir serviço, não conseguir trabalho. Aí eu fiz um workshop lá no estúdio dele, e aí a gente parou e sentou para conversar. Eu dei uma olhada rápida nas redes sociais, e disse, vem cá, velho, você é um fotógrafo excelente. Eu conheço isso, reconheço pelo seu book, pelo seu trabalho e tal. Mas no seu Instagram não tem uma foto sua. O Instagram dele tinha uma foto e não era dele. Ele já clica há alguns anos. No seu Facebook, você só fala de política. E o governo contrata a fotografia publicitária, não? O povo vai lhe contratar pra caramba. Você acha que eles vão contratar você? Você falando isso e isso e isso dentro das redes sociais? Você faz evento para que outros profissionais da área, né, conheçam o seu trabalho e possam indicar você para serviços que ele não conseguiria fazer. A gente parou, conversou. Ah, eu queria fazer um workshop. Então, faço workshop. Assim, assim, assim. Aí ele, Davi, eu quero cobrar tantos reais. Eu disse, peraí. Vamos ver isso direito. O que é que você precisa? Eu preciso fazer tantos reais. Certo. Quanto é que vale esse serviço? Tanto. Então vamos precificar isso de forma correta. O resumo, ele fez o evento foi um sucesso. Depois ele foi convidado para outro. E recentemente ele fez a campanha do Boticário, fez a campanha de alguns shoppings aqui em Salvador, e grandes marcas. Quer dizer, hoje ele fechou o estúdio não por fechar, por querer fechar, mas simplesmente porque ele estava com o estúdio e não estava mais tempo de ficar no estúdio. Ele não estava mais clicando no estúdio. Então, seria muito mais barato para ele alugar um estúdio de alguém por R$200, fazer uma foto, quando ele precisasse fazer uma foto dentro do estúdio, do que gastar R$2.500 mensalmente de um aluguel onde ele não passava um dia. Qual é a imagem que você passa, né, para a comunidade, para a sociedade, para aqueles que usam, que acessam sua rede social? Lembre-se de levar em consideração esses 3 Is: integridade da marca, a imagem da marca e a identidade. Que marca? Você. Você é uma marca. E precisa haver integridade. Essa semana eu quase brigo com uma pessoa. Eu vou resumir aqui a história. Eu fui convidado junto com ele para a gente fazer um Davi, programa. Oi. eu posso tentar, eu cheguei tarde aqui, tô vendo a Pode. Carol. Pessoal, no meu caso, isso é uma coisa que me incomoda. O meu Face, tô pensando em remodular ele, porque o que acontece? Hoje eu já até comentei com as pessoas, o meu Instagram, o meu Facebook,
é muito pessoal, eu preciso transformar ele, mudar como as pessoas me veem, ou seja, eu já há algum tempo não falo mais de política, para evitar exatamente essas questões, religiões, eu não toco isso, mas ele ainda é uma coisa muito familiar. Eu não sei se isso é interessante as pessoas verem família, né? Como mudar fazer essa transição de uma rede social muito pessoal para uma rede social onde nós vamos ser profissionais? Tá. Primeira coisa é lembrar o seguinte: imagem, primeiro esses 3 Is aqui: imagem da marca, integridade, imagem e identidade. Você não pode deixar de ser quem você é. Não existe vida pessoal e profissional, existe vida. Uma vez me perguntaram: Davi, eu mudo o meu Facebook, eu transformo ele em uma página profissional ou eu crio um outro? Isso, vamos por parte, o que é que você quer? Se eu quero ter um Face onde eu vou me relacionar com os meus amigos, eu torno ele privado e eu posto o que eu quero ali dentro. Só que, se o meu Facebook é aberto, eu aceito, eu tenho lá 4.000, 5.000 seguidores ou pessoas que compartilham, que veem aquilo que eu compartilho, seu Facebook é aberto, então você tem que ter cuidado com a imagem que você vai passar, com aquilo que você vai postar. É preciso que você tenha essa percepção. O que você precisa? Você tem que mudar o Facebook? Sim. Mas é interessante que você tenha uma página pessoal e tenha uma página profissional. São coisas distintas. A página pessoal, você não vai poder fazer anúncio, você não vai poder fazer propaganda. Você só vai poder compartilhar. Diferente da página profissional. A página profissional eu posso fazer tudo isso. Eu posso vender ali dentro tranquilamente. Na pessoal, não. Porque corre o risco do Facebook chegar lá e cancelar a sua página para você. E entenda, a rede social não é sua. O Facebook não é seu. O Facebook é da Facebook. A sua página no Facebook é da Facebook. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi ano passado, 2017, quando a Lead Lovers perdeu, o Facebook cancelou a página deles. Porque eles faziam tudo, usava o Facebook como página, como homepage, digamos assim. E tudo era feito ali dentro. E o Facebook foi lá e tirou do ar. A sua página do Facebook é do Facebook, não é sua. Então, por isso que é importante que você tenha a sua página pessoal, sim, falando quem você é, mas qual a imagem que você quer passar para o seu público. Quem é você? Uhum. É porque e a página pessoal? E a página profissional? Eu tentei criar uma página profissional. O que eu queria fazer é também se desvincular, criar uma página, seria o Marcos Melo, coach profissional, manteria análise comportamental e algumas coisas que a gente está fazendo. Mas eu ia separar as áreas do pessoal, só que eles não deixam criar uma página profissional, eles deixam criar um perfil, eu deixo criar aquela fanpage, mas ele não me deixa criar um perfil profissional, totalmente profissional. Você precisa de uma pessoa que administre uma fanpage. Eu tenho que ter uma pessoa. Então, eu, Davi, administro a fanpage do Instituto Valverde, né, que é a empresa, mas é uma pessoa. E aí eu posso chegar lá dentro da fanpage e dizer que outras pessoas também podem fazer a mesma coisa. Entendeu? É a regra do Facebook. É uma pessoa, que o Facebook é para conectar pessoas. Se essa pessoa representa uma empresa, então ele tem uma fanpage de uma empresa que ele vai poder utilizar de forma comercial. Mas é a pessoa que é importante. Então, na verdade, eu não tenho muito como mexer no meu Facebook. Eu posso criar a fanpage, tornar a fanpage profissional isenta do meu perfil pessoal. Seria mais ou menos isso? Sim, sim. Isenta e ao mesmo tempo isento, não, porque ela está ligada ao teu perfil. Exatamente. Mas eu sei como fazer, Marcos, e daí eu posso te ajudar. Porque o que acontece? Hoje, meu grande problema é o seguinte, eu durante um tempo, da minha parte da igreja, eu aceitava muita gente
de fora. A pessoa, bom, qualquer pessoa que queria ser amigo, eu estava aceitando. E existe ali dentro uns que, vamos botar assim, sem ser mancol. Não sabe separar brincadeira, uma brincadeira que a gente pode fazer comigo, eu vou aceitar numa boa, do profissional. E às vezes eu sou obrigado a cortar, não cortar o relacionamento, mas cortar a postagem, dar uma chamadinha, educadamente, mas tem que dar cortar aquela mensagem. E eu acho que isso é chato. Pois é, só que o Facebook tem mecanismos onde você, qualquer postagem ou comentário com o seu nome, você pode impedir que essa postagem seja publicada na sua timeline. Então, é importante isso, né? Se você fez uma postagem, você faz um comentário, as pessoas vão poder comentar na sequência. Mas se o cara faz uma postagem na página dele e linka você nessa postagem, na sua não aparece, a não ser que você permita. Uhum. Então, Não, o problema é que ele vai ela na tem minha. ferramentas. O problema é que ele vai na minha, um sem noção mesmo. Só que uma irmã de Juan Cristo, um bagulho assim, fica meio chato, mas ele até que atualmente ele tem parado. Mas é o tipo da coisa que você tem que. É complicado você administrar esse tipo de pega. Eu já falei assim, gente, olha só, uma coisa é a gente na rua. Eu até ouvi um comentário que eu achei muito interessante. Mas Antigamente as coisas de bar ficavam nos bares. Hoje aquelas brincadeiras de bar, aquelas besteiras de bar rodam nas redes sociais. pronto, você tocou num ponto muito zen ali. É o seguinte, para quem tem uma vida profissional, como eu disse, as redes sociais, ela é para o mundo. Se você quer rede privada, feche. Mas se você deixou aberta, ela é para o mundo. Todo tipo de pessoa vai entrar lá e vai ver. Então, falar sobre política, futebol e religião não é algo que se faça na rede social. É algo que eu posso fazer no meu círculo íntimo. E mesmo assim não é agradável. Porque a minha opinião política é diferente da de vocês. Pode haver semelhança. A minha formação religiosa pode ser também diferente da de vocês. Pode até haver um consenso ou outro, mas, no geral, e esse consenso, eu vou querer mostrar para você que a minha está melhor. A minha forma de pensar é melhor que a sua. E isso vai gerar um conflito. Isso eu resolvi Sempre. bem. Eu não toco nesse Não, assunto. Mas esses assuntos, e futebol é a mesma coisa, né? isso. Começa a discussão que leva a um conflito desnecessário. Então, falar sobre política, religião e futebol dentro das redes sociais é algo que, como profissionais, independente da carreira ou área que atuemos, é algo que não devemos fazer. Devemos levar em conta isso aqui, ó, a integridade, a imagem e a identidade da marca. Que marca é essa? Você. Ou da empresa que você representa. Então, e aí, voltando ao case que eu estava falando, eu recebi um convite para começar um programa de rádio. No dia agendado para a gente começar, o parceiro informou que não ia poder ir. Quer dizer, Davi, havia se comprometido. Mas dentro da linha dele, ele se sentia, de certa forma, inseguro, porque sempre nos sábados tem treinamento, sábado de manhã, não é possível. Eu disse sim. Nós tivemos todo o tempo para conversar. Pensamos e conversamos com ele sobre isso. Aí ele disse, para que possamos manter a nossa relação de amizade legal, eu vou pedir para você o seguinte, sobre esse assunto, a gente não discute. Nesse evento aconteceu isso, nesse aconteceu isso, nesse aconteceu isso. Você viu qual foi a minha postura em todos os 3 casos. Se eu agendei um compromisso com você naquele dia, naquele horário, eu vou estar lá. E eu não vou dar uma justificativa, inventar uma desculpa para não estar. Eu estarei. Se eu não puder, de fato, eu vou te avisar com antecedência. Então,
vou pegar aqui um case simples na semana, 2 semanas atrás. Toda terça-feira eu tenho uma reunião que começa às 20 horas e termina às 22. Toda terça-feira.